que orienta o marciano a compor o seu agradável e terapêutico habitat de permanência no mundo físico. Pergunta: as residências marcianas são semelhantes às nossas, quanto às disposições internas que adotamos? Ramatiz: são construídos de material que passaremos a classificar de matéria vítrea, porque é um produto originário do quimismo do vidro. É impenetrável, lembrando o granito, mas sua dureza suplanta a do diamante. Possui, ainda, a extraordinária faculdade de se tornar transparente e translúcido, quando submetido aos eflúvios de raios projetados por aparelhos especiais no campo do magnetismo eletrônico etérico. A energia específica que lhe é aplicada, cria-lhe a transparência, que pode ser fosca de um lado, à semelhança dos vidros de ótica que já usais na Terra. Sob o processo algo parecido com a operação de Serzir, de que adiante vos falaremos, essa substância se torna flexível e ainda aumenta sua extraordinária resistência. As paredes das residências comuns lembram grandes painéis ou biombos, que pela vontade dos seus moradores se tornam luminosos. Conforme a qualidade e os matizes coloridos dos eflúvios aplicados nesses painéis, eles fazem ressaltar alguns ângulos da natureza exterior, apresentando-os num aspecto de maior vivência e emotividade. Pergunta: poderíamos conhecer com mais detalhes alguns desses aspectos? Ramatiz: lembramos-vos, por analogia, os filtros colocados nas lentes de máquinas fotográficas, e que ressaltam os relevos do solo, das nuvens e determinados planos das paisagens. Dos aspectos salientados pelos filtros, só vos podeis certificar após as revelações dos filmes, enquanto que os marcianos os apreciam ao natural, através de suas paredes. Pergunta: e qual a diferença ou grau dessa vivência proporcionada pelas paredes luminosas? Ramatiz: consiste na exuberância do seu realismo proveniente do avivamento das cores comuns da natureza, em que ressaltam as nuances claras e poéticas, tal como acontece nos dias límpidos em que a fulgência do sol torna a paisagem mais viva e encantadora. Assim, também, as paredes vítreas, submetidas a eflúvios que lembrariam, por analogia, raios ultravioleta, permitem, até, observar o subsolo com seus lençóis refulgentes de material radioativo, ou ainda, observar a seiva na intimidade dos vegetais e os contornos anatômicos dos seres. Finalmente, a visão como atuada por raios infravermelhos torna-se penetrante no campo imponderável, conseguindo notar as rapidíssimas agitações da energia astral e os duplos etéricos dos seres e das coisas. Naturalmente tendes dificuldade em assimilar estas realidades, pois ainda estáis bem distantes destas conquistas que os marcianos já alcançaram através do magnetismo divino. Pergunta: e as paredes internas são da mesma substância vítrea? Ramatiz: tem aparência de matéria plástica terrena e do mineral que denominais calcita. São formadas de uma só peça inteiriça. O soalho, o forro e os lados são da mesma substância. O conjunto lembra um caixão translúcido visto internamente isento de emendas ou parafusos. Em algumas residências existem rendilhados e ornamentos nas paredes que, ante a luz magnética, exibem filigranas maravilhosas executadas por insignes artistas de técnica superterrestre. As paredes exteriores filtram a luz solar em matizes suaves, proporcionando ao ambiente do lar uma atmosfera de paz e mansuetude espiritual. Pergunta: a construção das casas de moradia obedece à mesma técnica da Terra? Ramatiz: as casas são padronizadas mediante um plano prévio, determinado para um ano marciano. Podem ser montadas em 24 horas terrestres e são facilmente substituíveis. Apenas a armadura é modificável nessa produção em massa, porquanto a cobertura, paredes, alongamentos ou reduções, cores, ângulos de luz e acabamento estético são executados em conformidade com o gosto pessoal dos moradores. O vigamento, ou seja, o esqueleto metálico, leve e delicado é que não pode ser alterado na sua estrutura. Para vosso melhor entendimento, diremos que essas residências, quanto ao sistema da sua montagem, assemelham-se a esses vossos brinquedos de amar, em que, de posse de inúmeras peças de metal, como sejam esferas, emendas,
curvas e suportes, podeis construir dezenas de modelos sugeridos pelos prospectos que acompanham o conjunto. O governo de Marte não atende apenas ao equilíbrio social, econômico ou educativo do povo. Antes de qualquer projeto de ordem administrativa, cuida-se, essencialmente, do bem-estar espiritual dos cidadãos, pois este requisito é considerado mais valioso do que todos os demais. Assim, em cada bairro, subúrbio e cidade, tudo é projetado em função do júbilo espiritual que deve prevalecer nos intercâmbios sociais. Pergunta: porventura não existem quarteirões ou blocos de residências semelhantes aos que construímos na Terra? Ramatiz: o vosso padrão de construções compactas, algo semelhantes a formigueiros, distancia-se do gosto marciano. As residências marcianas são edificadas distanciadamente umas das outras, no centro de retângulos forrados de vegetação e flores exóticas, apresentando os mais sublimes padrões de ourivesaria vegetal. Em torno, os perfumes envolvem as moradias, transformando-as em sedativos oásis agradáveis ao espírito contemplativo. São conjuntos graciosos entre bosques refrescantes, onde as árvores idosas se debruçam, tranquilas, sobre fontes cristalinas, marchetadas de cristais preciosos. A atmosfera tênue, impregnada de suave brisa odorante, embalsama o cenário policrômico que faz antever a suprema beleza dos mundos celestiais. Apreciados de qualquer eminência, os lares marcianos assemelham-se a delicados estojos de joias pousados no chão florido. Caminhos de areia dourada, como se fosse polida, recortam os canteiros de grama, circundados de florezinhas multicores em que sobressaem o rubi, a safira e as turmalinas, todas encambiantes de vida. O sol, mais suave do que na terra, pousando reflexos de luz sedativa na areia dourada, combina-se a festiva ternura dos seus moradores. Pergunta: os alicerces das casas têm as características terrenas? Ramatiz: são de substância impermeável às emanações do subsolo, possuindo magneticamente algo da função bacteriostática dos antibióticos comuns da Terra. Diferem, no entanto, em sua ação antibiótica que exerce ação no campo onde se agitam as coletividades microbianas invisíveis à instrumentação comum. Semelhantes alicerces neutralizam todos os raios magnéticos nocivos, originários dos lençóis de minério radioativo, e impedem, também, que as energias magnéticas dos moradores sejam absorvidas pelo solo, devido à atração dos materiais imantados, pois o marciano, criatura mais espiritualizada e evoluída no campo biológico, é, consequentemente, hipersensível às emanações radioativas de teor elementar, perniciosas. Daí a função protetora e profilática dos alicerces de seus lares e edifícios de trabalho, feitos de uma espécie de baquelite terrestre, que isola as reações sutis do magnetismo inferior. Pergunta: qual a forma de iluminação, à noite, nessas residências? Ramatiz: através de energia magnética, extraída da atmosfera por processos inacessíveis ao vosso entendimento. Tal energia é distribuída por usinas especiais, que a canalizam aos condensadores matrizes das residências. Finalmente, os marcianos gozam a impressão sui generis de viverem no interior de caixões de vidro translúcido, de suave colorido e luz polarizada. Essa luz, além de sua função iluminadora, produz radiações que dispõem os aposentos a um ambiente eufórico, produto da habilidade dos técnicos psicólogos e artistas que reproduzem, embora no plano material, quadros e paisagens dos mundos espirituais. Pergunta: que mais nos impressionaria, de interessante, nessas paredes translúcidas? Ramatiz: se a vossa visão pudesse captar, vibratoriamente, o que é comum ao olho marciano, sereis empolgados pela maravilhosa gama de cores refulgentes que se evolam das paredes, cuja luz suave e macia deixa uma sensação aveludada na epiderme. O ambiente íntimo desses lares é de repouso espiritual, pois não há campo vibratório inferior, criado pelos conflitos comuns nas famílias terrenas, onde a cólera, a raiva, a irritação e as lamentações constantes formam um ambiente doméstico. Nos lares marcianos, os ornamentos,
As flores naturais e o mobiliário flexível combinam-se psicológica e emotivamente com as cores, sintônicas com as funções de cada aposento. Pergunta: e a disposição anatômica do olho marciano que multiplica a visão dos matizes coloridos, ou é apenas a natureza do campo vibratório de Marte que favorece ou possibilita esses resultados? Ramatiz: é a constituição do aparelho da vista, com a retina de fibras mais vibráteis do que a terrena e o nervo óptico mais aperfeiçoado, devido ao sistema biológico estar liberto de toxinas das impurezas nutritivas, pois as aberrações dietéticas reduzem, também, a capacidade sensorial, como é comum nos hepáticos em vosso orbe. O nervo óptico dos marcianos oferece melhor frequência vibratória às transmissões de imagens exteriores, numa ultramicrotrepidação, e sem esforço das figuras em trânsito. Assim como para o gato, que pode ver no escuro, as ondas luminosas de baixa frequência ainda lhes são luzes, embora o homem já as considere trevas. No outro extremo da faixa luminosa, existem insetos que atuam no campo de visão ultravioleta, percebendo raios alfa, beta, ou mais radiações, imponderáveis à visão comum do homem terreno. As disposições evolutivas e biológicas dos sentidos são correlatas com o progresso humano e as conquistas científicas no campo exterior. Os chineses e alguns povos asiáticos, primitivos, pintavam o céu em cor amarela, com laivos dourados, demonstrando que seus olhos ainda não captavam as vibrações sutis do azul celeste. Só mais tarde, o aperfeiçoamento do seu aparelho óptico lhes permitiu reproduzirem a abóbada celeste em sua cor peculiar. Os indivíduos daltônicos enxergam diversamente dos olhos comuns, devido à excentricidade vibratória de sua câmara óptica. E a hipersensibilidade visual dos marcianos permite-lhes captar maior extensão vibratória na faixa de cores porque a sua evolução moral e espiritual são correlatas, também, com o seu progresso biológico. Sob esforços excepcionais, de sua vontade ou requisição mental, eles podem apanhar mais de 60 matizes intermediários, somente, entre o azul prussiano e o celeste. Pergunta: quais as disposições comuns das portas e janelas das residências? Ramatiz: são formadas de uma só peça e não têm gonzos, parafusos, emendas, dobradiças, pois deslizam do interior das paredes, quando fecham, e desaparecem, velozmente, em idênticas condições, ao se abrirem. Tais movimentos se executam à simples aproximação da pessoa, mediante prévia regulagem no gradil emissor de energia. As paredes também podem ser automaticamente afastadas, abrindo vãos espaçosos, que põem os jardins, as flores, as aves e os regatos em comunicação com o interior das moradas, semelhando festivos pavilhões residenciais, cercados de bosques e alpendres ensolarados. Pergunta: esse sistema de portas não oferece pouca segurança? Ramatiz: realmente, a segurança é sacrificada em favor da beleza e de um senso poético agradável. É óbvio que não havendo em Marte malfeitores ou ladrões, de modo algum se receiam os delitos comuns à Terra. As residências marcianas são amplas e abertas de acordo com o seu espírito fraternal. Almas afeitas à luz do amor, à paz e à alegria, avessas à maldade, bondosas e úteis até ao esquecimento de si mesmas, seus lares floridos, repletos de luzes, cores e perfumes, estão em perfeita correspondência com seus estados íntimos e com as suas ações à luz do dia. Idênticas às suas almas arejadas, suas vivendas não têm desvãos sombrios, ornamentos grotescos ou precauções de defesa, pois um ladrão ser-lhes é coisa não tão insólita como brotarem legumes nas vossas ruas asfaltadas. Pergunta: as residências marcianas adotam móveis dos padrões que nós usamos? Ramatiz: na decoração e no mobiliário, há certa aproximação com a técnica terrena. Alguns móveis são feitos de metal próximo do alumínio, predominando sempre a substância vítrea, transparente, de aspecto frágil e cintilante. Outros, como delicadas cadeiras e poltronas, são fabricados de material parecido com espuma de borracha, de qualidade que permite ao móvel adaptar-se milimetricamente a toda a superfície do corpo,
na mais perfeita distribuição anatômica. As mesas são de tampos coloridos, vítreos, foscos, presos a um varão de metal refulgente, que é fixo no forro, deixando-as dependuradas nos momentos de uso, ou montadas em varal firmado no assoalho, podendo girar à vontade. Após servirem, umas e outras são recolhidas ou engastadas em recortes de baixo relevo, exatamente iguais aos tampos, formando ou deixando ver belíssimos desenhos decorativos e artísticos. Os leitos, de matéria espumosa, são dobrados em sanfonas. Durante o dia, outros desaparecem da vista através de moldes correspondentes no assoalho. Os marcianos dormem pouco. Seus espíritos mais evolvidos e menos fatigados no comando de um corpo mais energético, exigem menos repouso para a recuperação física. O seu alimento, que, em essência, provém do magnetismo do ar atmosférico, também lhe revitaliza continuamente o organismo. Pergunta: em algumas de nossas revistas arquitetônicas e decorativas, observamos magníficos modelos sugestivos de móveis, com aparência delicadíssima e confeccionados em metais nobres, que nos parecem algo dignos do gosto marciano. Não acha? Ramatiz, repetimos, é no campo decorativo e no mobiliário, que os terrícolas mais se aproximam dos marcianos, existindo algumas profundas semelhanças. No entanto, falta-lhes aquela luminosidade que a própria atmosfera marciana acentua e aviva poeticamente. Também estão livres desse tormento e versatilidade aflitiva de modas que artificializam a vossa vida, obrigando-vos a aquisições inúteis e antiestéticas. Pergunta: há nos lares objetos de adorno, tais como quadros, vasos, estatuetas ou orivezarias? Ramatiz: existem, sim, adornos, mas apenas o essencial estético, agradável ao espírito, no mundo das formas. O homem marciano é avesso a penduricalhos suspensos pelo corpo ou futilidades em suas residências, quer sejam metais nobres ou joias preciosas. A sua vida, condicionada a futuras realidades espirituais, conserva tão somente os adornos de valor comunicativo e os objetos consagrados em encontros afetuosos, impregnados de fluidos salutares e edificantes, pois a sua visão alcança as auras magnéticas ou etéricas dos adornos e objetos dos ambientes. Ao contrário, nos lares terrenos, os enfeites estão muitas vezes envoltos em fluidos confrangedores que exalam emanações de injúrias, maledicência, cólera, ciúme e outras deprimências dos sentimentos inferiores. Pergunta: poderia citar um exemplo que nos fizesse precisar a incoerência dos nossos adornos residenciais? Ramatiz: citaremos, por exemplo, as ricas caixas de talheres preciosos que usais como enfeite, quando suas funções específicas são de utilidade na alimentação. Também, os artísticos soalhos de paquetes, que depois de exaustiva escolha no padrão, vós cobris com pesados tapetes, mobiliários luxuosos, adornados de frascos alcoólicos, a enormidade de conjuntos louçados, que soterrais nos armários, passando de geração para geração sem o benefício do uso comum. Anotamos, ainda, a vossa euforia pelo anel tradicional que herdastes dos ancestrais e, igualmente, as caixinhas de joias que vos comandam à distância, obrigando-vos a escolher lugares estratégicos como providência de segurança. Pergunta: os marcianos, porventura, também não apreciam os produtos estéticos que são conseguidos artificialmente? Ramatiz: desde que não possam obter esses produtos naturais e verdadeiros. Porque iriam produzir flores artificiais, se podem cultivá-las em maravilhosos ramalhetes vivos, no interior dos seus lares e templos. De modo algum apreciam a estesia macabra que vos domina nas festividades excepcionais e sociais, quando adornais vossas mesas com simbólicos pavilhões, castelos, quiosques ou decorações à base de vitualhas e retalhos de carnes de animais. São profundamente avessos aos pratos bojudos e às tigelas rotundas, de arabescos dourados, para servirem carnes e vísceras condimentadas com molho excitante, que ateia o desejo zoofágico dos convivas. Pergunta:
Há telefones nas residências marcianas? Ramatiz, chamaremos, antes, telefonevisão, pois se trata de aparelhamento regido pelos singulares recursos do magnetismo, liberto das teias de fios do vosso sistema. Reproduz integral e corretamente todas as cenas distantes entre os interlocutores e as vozes do outro lado do globo, dispensando fones e o bocal receptivo. A atmosfera tênue e límpida de Marte torna-se magnífico veículo magnético para as comunicações. Há certa semelhança com a vossa televisão, sendo que pode ampliar as diversas faixas magnéticas, os sons mais desejáveis no momento da comunicação. O diálogo se faz através de pequena tela radiante que reproduz perfeitamente sem interferências as figuras e as cenas focalizadas. Pergunta: existe em Marte algum sistema de águas e esgotos semelhantes aos da Terra? Ramatiz: há um sistema de águas ligado aos canais artificiais suplementares, que distribui pelas residências, através de uma rede de canos de matéria vítrea, visíveis à flor do solo, em retângulos disseminados por zonas, aos quais os técnicos conferem o teor radioativo. O líquido é submetido a um processo de condensação magnética, em cada edifício ou residência, a fim de ser conseguida a água radioativa, próxima da água pesada do vosso mundo, que é um dos principais alimentos energéticos dos marcianos. Há uma operação reagente que transforma o líquido em estado gasoso, quase etéreo, ao qual se incorpora acentuada cota de energismo magnético ambiental, retornando à forma primitiva com um aspecto quase albuminoide. Essa água radioativa é posteriormente misturada a uma série de elementos nutritivos. O departamento encarregado do fornecimento de água possui mecanismo inconcebível para vosso mundo, cuja principal função é controlar e modificar o teor magnético variável do líquido, devido às influências que pode absorver ao longo de seu percurso. Enquanto no vosso mundo vos preocupais especialmente com o volume de água, os técnicos marcianos preocupam-se com a natureza magnético-mental que o líquido conduz aos agrupamentos humanos. Em virtude de a água ser um dos veículos de maior capacidade receptiva de elementos imponderáveis, torna-se necessário velar pela sua integridade magnética, inclusive quando da aproximação de outros planetas de magnetismo inferior. A água também varia quanto à função que lhe é atribuída, podendo ser veículo de bênçãos e forças curadoras, ou corrente saturada de vibrações nocivas e tóxicas. Quanto à rede de esgotos, os marcianos são criaturas distantes das vossas atuais necessidades fisiológicas. Já ingressaram na fase de espíritos absorventes. Os seus organismos, de pronunciado sistema arterial, em face da alimentação sadia e qualitativa, incorporam definitivamente, na circulação, quase todo o alimento que ingerem. A humanidade marciana dispensa a necessidade de redes de exonerações, devido a incorporar no sistema orgânico o conteúdo total do que ingere, como sejam pastas, óleos aromáticos, comprimidos ou drágeas concentradas. Todo o seu mecanismo digestivo ficou reduzido pela gradual adaptação fisiológica que se processou no decorrer dos tempos, a uma alimentação mais à base de energia. Equilibram o saldo inútil de resíduos, em processos sui generis, que melhor compreendereis, admitindo um fenômeno de desmaterialização. Pergunta: não devemos supor que os marcianos adotem, também, como hábito, os banhos comuns aos terrícolas, e, por conseguinte, que seja necessário eliminar a água servida? Ramatiz: os próprios trajes que eles usam são profiláticos, mas em certos períodos submetem-se ao banho de água radioativa, o qual lhes serve não só de recurso higiênico, como, ainda, de nutrição energética e útil à pele. Quanto à água servida, o organismo marciano tem grande absorvência à água radioativa, e além disso, o solo marciano é, igualmente, um grande eliminador dos excessos líquidos, que desaparecem por natural infiltração. Pergunta: além desse sistema incomum de águas e esgotos, luz e telefone, há algum outro invulgar para nós, a funcionar em Marte? Ramatiz: sem dúvida. Um exemplo: existe uma instituição das mais singulares que,
por um sistema de condensação em microtanques atmosféricos, colocados nas residências marcianas, fornece os mais variados perfumes, na forma de líquidos, extratos ou conteúdos etéricos. Não há palavras do vosso dicionário que possam dar a mais ligeira ideia das funções e princípios técnicos desses aparelhos, que lembram conchas transparentes, colocadas em ângulos estratégicos das moradias de Marte. Por um simples mecanismo de ação magnética, as essências fundamentais ou concentradas podem atingir ou produzir algumas centenas de combinações odorantes, tudo muito além da vossa concepção. Os marcianos são naturalmente habituados a tudo que evoque a poesia, a beleza, o êxtase espiritual. Cercam-se habitualmente de todos os recursos de evocação superior do verdadeiro e do belo que o Pai lhes concede. 22. Energia motriz. Pergunta: qual o sistema de força que atende às necessidades industriais e iluminação em geral, no planeta Marte? Ramatiz: é a energia magnético-etérica o principal elemento de vida das atividades marcianas. Conforme já elucidamos, na marcha evolutiva em que se encontra o vosso planeta, lhe serão necessários de 400 a 500 anos para conseguir dominar essa energia superdinâmica, em relação à vossa eletricidade. Pergunta: as últimas realizações na esfera atômica, que já se operam na Terra, não são uma linha de acesso à conquista dessa energia? Ramatiz: não. Os cientistas terrenos, embora tenham penetrado grandemente na intimidade estrutural da matéria, operando nas constituições dependentes do metabolismo eletrônico, estão muito aquém da realidade que só lhes será desvendada quando resolverem os problemas da imunização gravitacional, ou seja, puderem dominar, o que diremos, para efeito de fugaz entendimento, a energia cósmica. Os cientistas marcianos conhecem o teor fundamental e o controle do próprio éter cósmico, que é a base de todos os fenômenos vibratórios da vida planetária. Operam, pois, na causa que origina a série de vibrações em todas as modalidades do universo e que se dinamizam dentro de maravilhoso determinismo cósmico. A matéria condensa-se partindo da base etérica e é alimentada pela energia que fica em liberdade. Quando se dissocia, retorna à fonte do éter originário, no fenômeno da desmaterialização. Essa energia intratômica, como é designada por muitos dos vossos cientistas, contém, potencialmente, as forças cósmicas que escapam à ferição da vossa ciência, de cuja disposição e dinamismo surgem as incontáveis formas de energia e matéria. A vossa ciência consegue libertar quantidades mínimas de corpúsculos, que partem das substâncias radioativas, mas se pudesse efetuar essa libertação numa quantidade de alguns quilos, coordenando e dirigindo a energia emitida, vós teríeis resolvido o problema definitivo da força matriz, assim como resolveram os marcianos. Há minerais no vosso mundo, que com a desmaterialização de um só grama, poderiam vos dar alguns bilhões de HP, que moveriam ininterruptamente o parque industrial da velha Europa. Essa é a energia já conseguida pelos marcianos, graças ao conhecimento verdadeiramente espiritualizado, que lhes permite atuar no campo do magnetismo etérico, usando-o como elemento dinâmico de todas as suas maravilhosas realizações. Pergunta: essa força matriz, então, é obtida somente pela libertação da energia intratômica, embora sob processo mais avançado do que o da nossa ciência terrena? Ramatiz: fazem-no, assim, quando desejam, mas preferem obtê-la diretamente na sua fonte ou origem, na sua expressão de absoluta liberdade cósmica. Em vez de dissociarem as substâncias, obrigam-nas ao aceleramento de desgaste e obtêm, assim, a força poderosa para as suas atividades cotidianas. Atuam já no lençol cósmico, que por suave vibração lhes atinge o campo dinâmico na feição de magnetismo etérico. Pergunta: qual o meio de que se servem para essa utilização direta? Ramatiz: na atmosfera, em torno do seu orbe. Pergunta: é uma espécie de captação elétrica da atmosfera, cuja possibilidade os cientistas terrenos, já, por vezes, têm admitido? Ramatiz: não captam eletricidade no sentido lato em que perguntais, captam energia bruta,
espécie de força envolvida por uma gangue exterior. Vemo-nos obrigados a usar de comparações um tanto materiais, a fim de poderdes compreender melhor o assunto que escapa à morfologia da Terra. Esse conteúdo bruto, captado, é submetido a uma série de processos que lembram as múltiplas refinações e decantações que fazeis como os óleos grosseiros, a fim de obterdes produtos de qualidade insuperável. Após tais operações sui generis, estão de posse da inigualável energia que lhes atende a um modo de vida consideravelmente além de vossas concepções. Pergunta, tomando por base as usinas da Terra, que só produzem a eletricidade, depois de servidas, inicialmente, pelas turbinas decalcadas na força motriz da água ou por conjuntos de motores a óleo ou gasolina, quais são os recursos usados, em Marte, para a obtenção do magnetismo etérico? Ramatiz, as usinas funcionam com a própria energia captada e refinada da atmosfera, num perfeito sistema de moto contínuo. Pergunta, moto contínuo, acessível à nossa compreensão? Ramatiz, não apenas acessível ao vosso entendimento, como realizável, também, no futuro, quando alcançardes o mesmo progresso marciano. Pergunta, poderia esclarecer-nos melhor sobre essa realização que nos parece tão insegura? Ramatiz, vamos descrever-vos, racionalmente, o sistema que é um perfeito moto contínuo na obtenção perpétua da energia magnético-etérica. As principais comarcas marcianas são circundadas por um canal suplementar, rico de água radioativa, o qual representa a última ramificação do conjunto de canais artificiais, que se ligam ao sistema dos canais naturais, a parte integrante do planeta. Em cada ângulo das metrópoles principais, ou seja, nos quatro cantos das mesmas, existem gigantescas construções originais, denominadas Casas das Máquinas, cuja finalidade é produzir vapor de água, que se acumula sobre os extremos metropolitanos e mais tarde se desloca para as regiões mais pobres, onde há falta do líquido precioso. Inúmeras aglomerações populosas, que se situam à distância da rede dos canais, são socorridas por essas massas de nuvens magnetizadas, que desaguam nas zonas necessitadas. Essas casas das máquinas funcionam com energia magnético-etérica, que elas mesmas captam, em bruto, e depois a tornam purificada e poderosa. Processa-se, então, o mecanismo do moto contínuo, num original círculo vicioso da energia que se exterioriza e retorna ao ponto de partida, através de meios habilmente dirigidos. Pergunta, qual é esse círculo vicioso original? Ramatiz, as máquinas extraem água do canal, que lhe atravessa a edificação, um líquido mais denso que a vossa água pesada e 3 vezes mais radioativa. Na atmosfera tênue, profundamente magnética, de Marte, essas máquinas produzem os aglomerados de nuvens, que se assemelham a poderosos campos eletromagnéticos condensados nos 4 ângulos das cidades. À luz do sol intenso, elas emitem reflexos e cintilações como as pontas diamantíferas dos para-raios terrestres, espalhando nuances azuladas em torno. Essas nuvens são, na realidade, o campo gasoso poderosíssimo, que se forma de um extrato radioativo das águas sugadas do canal em torno da cidade. Através de processos inconcebíveis à vossa mente, essas nuvens são endereçados, por um controle que lhes atua no conteúdo magnetizado, às regiões carentes de água, onde uns aparelhamentos chamados fazedores de chuvas figuram como imãs magnéticos e provocam o choque e o rompimento das nuvens. Assim que a metrópole onde funcionam as casas das máquinas precisa de chuvas, ou quando essas máquinas também carecem de energia magnético-etérica, as nuvens são atraídas em diagonal, dos 4 cantos da cidade, culminando em se chocarem sobre a zona central e adjacências. Nesse choque poderoso, em que os lençóis áuricos, magnéticos, interpenetram as nuvens e estão sobrecarregados de assombrosa energia, explodem forças abundantes, em todas as direções, fazendo a atmosfera tornar-se um cenário de assustadora luz, que resplandece e ilumina os mais recônditos desvãos do solo. O ambiente se satura de luz fulgurante, surge fascinador espetáculo e o ar se purifica,
tornando-se cristalino e sonoro após as descargas magnéticas. Então, ocorre o processo avançado da ciência marciana, articulando-se um perfeito mecanismo de moto contínuo. A mesma energia que faz funcionar as máquinas pulsantes, para extrair água do canal e transformar em nuvens sobrecarregadas de eletromagnetismo etérico, também retorna, com o mesmo vigor, pelas descargas dos choques entre as nuvens. As casas das máquinas, nos extremos da cidade, captam rapidamente, através de inconcebíveis condensadores, as cargas produzidas pelos relâmpagos do choque entre as nuvens. Pergunta: como retorna essa energia, novamente, para as mesmas máquinas que a produziram? Ramatiz: as casas das máquinas produzem nuvens radioativas, transformando a água do canal em poderosa massa gasosa, graças às forças eletromagnético-etéricas que as acionam. Quando essas nuvens são impelidas para o centro da cidade, estão, também, acumuladas das forças que receberam das máquinas produtoras. No choque, descarregam novamente a energia acumulada, devolvendo-a para o ponto de origem, as casas das máquinas. É um perfeito moto contínuo, porque a mesma energia que produz nuvens saturadas de forças eletromagnético-etéricas, alimenta também o campo receptivo e condensador nas máquinas e ainda acumula as descargas produzidas no atrito atmosférico. Pergunta: qual o meio que faz com que essas nuvens se encontrem, depois de estarem aglomeradas nos 4 cantos da cidade? Ramatiz: no centro de cada metrópole encontra-se o Instituto Pluvial, ou seja, a instituição com aparelhamento magnético receptivo, capaz de atuar nos campos eletromagnéticos das nuvens radioativas dispostas nos 4 pontos cardeais da cidade. Assim que é acionado esse aparelhamento, cria-se um campo magnético atrativo de forte receptividade, que obriga as massas de nuvens radioativadas a convergirem para o seu local, acelerando-as tanto quanto mais próximos se encontrem do Instituto Pluvial. Em velocidade crescente semelhante às vigorosas correntes atmosféricas que se deslocam em vosso mundo, na forma de tempestades, dá-se o encontro violento das massas gasosas, eletromagnetizadas, jorrando abundante carga de energia, que é acumulada pelas casas das máquinas, alimentando-as nesse pitoresco moto contínuo. Pergunta: o que nos parece um tanto inconcebível é a possibilidade de as máquinas conseguirem captar as descargas, que devem lembrar os trovões e relâmpagos da atmosfera terrena. Ramatiz: se partirdes da modesta capacidade de um acumulador de automóvel ou de indústria, que pode receber e guardar energia por determinado tempo, através do conjunto de placas receptoras, compreendereis que o magnetismo etérico, mais profundo e fixável na intimidade eletrônica da substância, apresenta-se ainda mais passível de ser acumulado. Embora vos pareça variar os processos, é mister refletirdes que determinadas substâncias se tornam imantadas por muito tempo, mesmo quando submetidas a cargas violentas. Pergunta: a única função dessas casas das máquinas é produzir nuvens para as regiões mais pobres de água? Ramatiz: essa é uma das funções principais, mas não a única. As águas que são absorvidas do canal metropolitano, isto é, aquele que circunda uma cidade principal, são ricas de radioatividade e de substâncias energéticas, símiles de vossas vitaminas. Estas são industrializadas em pastas, geleias ou líquidos oleosos, a fim de serem adicionadas aos sucos e demais alimentos feitos à base de frutas. Avançados departamentos dietéticos recebem os produtos das casas das máquinas, e os misturam então às substâncias específicas da alimentação marciana. Em consequência, extraindo água do canal, essas máquinas possantes produzem vapor magnetizado, que forma as nuvens para a produção de chuvas artificiais, e, também, novas cotas de magnetismo energético para o próprio funcionamento das mesmas. Eis o processo sui generis de um perfeito moto contínuo. Pergunta: qual é a forma desses institutos pluviais que atraem as nuvens para um ponto de convergência na cidade? Ramatiz: assemelham-se, mais ou menos, à armadura da Torre Eiffel, embora construídos de outra substância essencialmente radioativa.
São dotados de aparelhamento desconhecido da ciência terrena, quanto à sua finalidade. Tem por função atrair as nuvens, graduá-lhes a velocidade e concentrá-lhes as energias, num campo magnético de sustentação, para que na hora nevrálgica das descargas, as casas das máquinas façam a definitiva captação e reserva costumeira. Trata-se de acontecimento tão comum, para os marcianos, como que produz a vossa eletricidade no trabalho rotineiro dos dínamos acionados pelos jatos das turbinas. As chuvas são produzidas conforme a necessidade de renovar as energias das casas das máquinas e a irrigação do solo. Pergunta: essa energia magnética que é obtida após a sua captação, em grosso, da atmosfera, não exige rede de distribuição conforme se adota na Terra? Ramatiz: não há instalações de fios nem cabos como vós adotais. A energia magnético-etérica é transmitida por um sistema de ondas eletromagnéticas, que são projetadas para outras usinas mirins, situadas nos subúrbios das cidades, e que possuem a propriedade de transformarem o teor da força para a voltagem das residências. Estas, através de captadores especiais, armazenam a energia que necessitam para as atividades domésticas. Pergunta: qual é o sistema de iluminação das cidades? Ramatiz: embora de natureza intensa, refulgente, a iluminação não fere a visão humana. É um tipo de luz áurica, que se dissolve na forma de bruma radiosa. Torres altíssimas, lembrando agulhas de vidro, acendem-se no cimo, à noite, iluminando completamente toda a conformação do solo, edifícios e ruas. É um espetáculo feérico, soberbo, só comparável ao dos foguetes luminosos do vosso mundo, se pudessem permanecer definitivamente com as suas luzes fosforescentes. Os recursos de luz feérica, que os terrícolas utilizam, nos encontros bélicos, para iluminar o campo guerreiro adversário, os marcianos os multiplicam à vontade, transformando a superfície noturna de suas cidades em maravilhoso cenário tão resplandecente, que deixa mesmo longe a luz natural. Os edifícios absorvem os raios luminosos e os polarizam, suavemente, no mais irisado espetáculo de cores. Os mais altos se transformam em gigantescos prismas policrômicos, lembrando um paraíso. Pergunta: os veículos se utilizam dessa força motriz para se movimentarem? Ramatiz: tanto os veículos do solo como as aeronaves e embarcações marítimas, movem-se através do magnetismo, que produzem por meio de complexos geradores, que podem regular todos os graus existentes na lei de gravidade, deslocando, habilmente, as linhas de forças dos polos positivo e negativo. Produzem a sua própria energia, embora precisem, periodicamente, abastecer os seus tanques atmosféricos, expressões de que usamos para vosso melhor entendimento. O material de que são fabricados também possui propriedades de absorvência de luz, irradiando à noite, pelas ruas silenciosas, um colorido suave, como radiações à flor do solo. Pergunta: o magnetismo etérico é a única forma de energia utilizável em Marte? Ramatiz: no momento, a coletividade marciana ainda não pode prescindir de outras energias suplementares, porquanto também é mundo em evolução, tanto de ordem espiritual como nas realizações de um melhor habitat para reencarnações futuras. Conforme as zonas mais ricas ou mais pobres, no sentido de estabilidade econômica e trabalho, a própria eletricidade, tipo terrena, encontra motivos de aplicação, principalmente nas zonas rurais. Pergunta: julgávamos que seria desnecessária a existência de outras energias além da do magnetismo etérico que é tão extraordinário. Por que utilizam outras energias? Ramatiz: Marte ainda não é um mundo que prescinda, completamente, do concurso das vossas realizações mais avançadas, as quais, ainda que em segundo plano da vida marciana têm alguma utilidade. Os marcianos, embora constituam humanidade mais evolvida do que a vossa, isenta das hecatombes sociais provocadas pelas guerras fratricidas e, livres das surpresas das intempéries que perturbam o vosso habitat, ainda enfrentam problemas de ordem econômica. Tudo é relativo,
Nos mundos inferiores a Terra também lhe seria estranho que depois de já haverdes descoberto a eletricidade, que é a energia superior àquela utilizada na Idade Média, ainda useis fogões alimentados a lenha, carvão, gás e outros combustíveis. E aos marcianos não deixa de causar certo espanto que, após o advento do veículo elétrico, ainda sujeis as vozes ruas com os resíduos do óleo que se escapa dos motores a óleo cru e que satureis o ar que respirais, com a fumaça escura e tóxica que os mesmos expelem. É óbvio, pois, que os marcianos ainda não puderam conseguir soluções 100%, embora de posse da maravilha que é o magnetismo etérico, assim como vós, apesar do domínio da eletricidade, ainda utilizais recursos intermediários, que lhes são inferiores. 23. Governo. Pergunta. Há certa semelhança entre o sistema de governo, em Marte, com algum de nosso mundo terreno? Ramatiz. Há um único governo central em todo o orbe, que coordena a comunidade marciana, num só organismo social. Assemelha-se a uma verdadeira lei de biologia social, que une e harmoniza todas as partes sob o controle de um órgão central sob a inspiração direta de Deus. Pergunta. Mas não existe algum sistema político, na Terra, que apresente qualquer semelhança com o governo marciano? Ramatiz. Notamos a preocupação dos ismos tão comuns do vosso mundo, nessa prodigalidade de sistemas heterogêneos para alcançardes o equilíbrio social e político. Criais sistemas e doutrinas políticas, de grupos, para governar um todo, na ingênua convicção de que o conteúdo espiritual, de uma humanidade, pode ser governado por um sistema exterior, assim como usais modelos para fabricar confeitos. Não encontramos qualquer analogia terrestre para definir-vos o governo marciano, que é, realmente, um governo espiritualizado, que já eliminou os recalques do instinto inferior de vossa concepção comum. Não foi o indivíduo que criou o sistema para dirigir um todo orgânico, mas a exigência vital do conjunto é que estabeleceu a unidade diretora, conforme acontece aos órgãos do corpo humano, que para sobreviverem mutuamente, em equilíbrio, submetem-se à regência do cérebro, que os comanda de acordo com as funções de cada um. Tornar-se-lhe lógico que o fígado, por exemplo, resolvesse criar um sistema baseado em sua própria função hepática, pretendendo, com esse hepatismo, governar as necessidades de todo o corpo. Uma nação ou um mundo, na realidade, é um todo orgânico que materializa uma só vontade psíquica, sob uma direção espiritual superior e coordenadora. Há necessidade de existir uma consciência de almas, coletiva, íntegra e harmônica, sob a direção central, que mantém as partes subordinadas ao equilíbrio do conjunto. Pergunta. Mas há um só conjunto dirigente, sem interferência opinativa de quaisquer outros grupos. Ramatiz. O governo marciano, em vez de poder máximo, graças à sua consciência espiritual desenvolvida, prefere a condição de entidade obediente à necessidade coletiva. Não desconhece a sua missão de imensa responsabilidade perante Deus, a quem terá de prestar contas dos seus atos e poderes outorgados. Acima de quaisquer interesses pessoais, humanos ou de parentela, prepondera sempre o objetivo moral, condicionado só ao que é nobre e divino. Pergunta. Não é uma espécie de socialismo? Ramatiz. As vossas concepções terrestres, ignorando a verdade simples do amor fraterno, não podem servir de comparações à ética do governo, em Marte, o qual dispensa os vossos maçudos tratados diplomáticos de resultados quase sempre negativos. O cidadão marciano, como célula componente de um organismo social de interesse em comum, já compreendeu que a saúde das partes estabelece a saúde do todo. Em consequência, primeiramente tratou de ajustar a sua conduta, fortificar a sua vontade, o seu caráter, para, depois, ter direito a um governo à sua altura. O provérbio de que o povo tem o governo que merece define bem o estado moral da vossa humanidade. Muitas vezes os terrícolas exigem um governo perfeito, dentro de um ambiente que pratica ou consente relações ilícitas de ordem comercial, político ou social. Não é raro que, em festividades onde se juntam criaturas para bacanal dos sentidos,
Critique-se a imoralidade pública, que o negociante desonesto acuse a administração pública, no momento em que ele furta no peso, que o industrial verbeira as autoridades enquanto ele sonega o fisco, trai contratos verbais e enriquece à custa de negócios escusos. No entanto, o governo é produto do pensamento e dos ideais coletivos, os quais, sendo imorais e anti-evangélicos, criam, também, um conjunto governamental imoral e anti-evangélico, pois tais governos são frutos da mesma árvore social. É indiferente o rótulo que derdes aos vossos sistemas políticos, seja esse rótulo fascista, comunista, totalitário ou democrático, não vos livra das impurezas íntimas que existem no corpo social a ser dirigido. As nossas elucidações sobre o regime administrativo e direcional dos marcianos não se enquadram nas panaceias deformardes, que ainda pululam no vosso mundo, imensamente distanciado da lei sadia do Evangelho. Pergunta: qual seria o sistema compatível com a nossa psicologia? Ramatiz: para nós, cujo esforço construtivo é orientado só em Cristo, despreocupa-nos a terminologia brilhante ou os exotismos utópicos dos vossos grupos políticos. Enquanto os vossos legisladores e sociólogos tentarem a recomposição moral da humanidade terrestre, mediante sistemas que agem do exterior para o interior, através de grupos simpáticos, hão de fracassar todos os esforços de equilíbrio social. Os volumosos compêndios doutrinários, que justificam inúmeras estátuas dispersas nas praças públicas, são equivalentes ou semelhantes a esses rótulos brilhantes e coloridos, que disfarçam, nos vasilhames, a pobreza do vinho comum. Só a cristianização completa do vosso orbe, a submissão incondicional ao Evangelho de Jesus, numa prática cotidiana, vos dará a unidade salvadora há tantos milênios procurada. As terríveis modificações que se processam atualmente, no vosso mundo, em que desmoronam os alicerces de velhas civilizações, colocam-vos, à luz do dia, os resultados dos fracassos políticos, sociais e econômicos. Precipitam-se na vulgaridade dos feitos comuns, as comunidades terrestres que olvidaram o cimento vivo do Evangelho, que o preteriram por sistemas e doutrinas exóticas, na absurda concepção de mudar o conjunto sem modificar o homem. E a reforma que se faz necessária não depende de templos, seitas ou credos iniciáticos, é puro e simples, é permanente e natural. É o esforço individual a caminho da ascese, é o desejo consciente de libertação da forma animal para atender ao imperativo divino do apelo angélico. Dispensa os sistemas ideológicos, grampeados a ritualismos ou superfícies. Quando tiverdes sentido isto, então, o vosso governo, assim como em Marte, surgirá como produto moral, intrínseco das leis da evolução. O comando eleito por uma vontade orgânica sadia nunca mais poderá enfermar na desonestidade ou corrupção administrativa, pois não encontra campo de ação onde operar. O metabolismo fascinante do corpo humano pode oferecer-vos o regimento perfeito e evolutivo das nobres aspirações sociais, ou seja, de biologia psíquica. Quando os órgãos funcionam sadiamente, em equilíbrio e harmoniosa conexão, o trabalho coordenador do cérebro também é desafogado, sádio e suave. Em Marte, a cristianização consciente das partes que formam a sua humanidade torna o trabalho do comando governamental uma tarefa de absoluto benefício coletivo. Pergunta: como é composto esse governo? São vários indivíduos que governam ou existe um cérebro diretor? Ramatiz: há um conjunto diretor, composto de homens e mulheres, pois a mulher marciana não sofre essa distinção social ou política, por causa de sua diferenciação biológica. Os marcianos sabem que o sexo, na face dos mundos físicos, são representações disciplinadas dos estados íntimos das almas, conforme suas experiências milenárias ou suas necessidades de desenvolver melhor esse ou aquele ângulo psicológico. O sentimento melhor se desenvolve na intimidade feminina, assim. Uma energia criadora se faz mais vigorosa ao intelecto, na natividade masculina. Daí, o sexo masculino e feminino representarem, sinaliticamente, estados espirituais,
em vez de propiciarem a separatividade nas funções do mundo exterior. Desejando-vos comprovar que o sexo não é, realmente, condição fundamental em sua expressão diferenciadora, Deus permite que se reencarnem, no vosso mundo, criaturas com certa configuração anatômica duvidosa e que, sob hábil cirurgia, homens transformam-se em mulheres e estas em homens. Esta é a prova evidente de que o sexo é pura representação de condições íntimas espirituais. Conhecemos, neste lado, poderosos intelectos que dominaram a ciência, a filosofia e a arte, no vosso mundo, e depois escolheram algumas existências sob o imperativo do sexo feminino, para adquirirem a ternura, a mansuetude e o espírito de renúncia, que só é conseguido na figura de médium da vida, como é a condição materna. Não há desdouro para a alma operar no organismo feminino ou masculino, porque a realidade espiritual não se caracteriza pelas noções de sexo, a base da nomenclatura física, é a maior percentagem ativa ou passiva, criadora de sentimento, que se completa entre os seres afins, que logo é o êxito da felicidade eterna nos mundos superiores. A mulher marciana é considerada a alma de tanta capacidade ou noção superior quanto o homem, por ser a ideia de sexo absolutamente secundária. Ela opera na administração governamental com absoluta emancipação intelectual e direcional. Pergunta: como se compõe o governo? Ramatiz: é uma espécie de conselho governamental composto de 12 ministros, entre homens e mulheres. Não há conflitos, desacertos ou confusões utópicas, pela simples razão de que não existem interesses pessoais em jogo e há uma profunda consciência espiritual do mando. Todos os esforços são conjugados em favor da coletividade. Qualquer ato que visasse um bem pessoal, seria considerado doloroso acontecimento entre essa corte de espíritos sábios, criteriosos e apostólicos. Nas mesmas disposições com que o cérebro físico abdica de sua comodidade, descanso ou bens, para atender rapidamente um órgão lesado no conjunto orgânico, o comando diretor, de Marte, vigia e atende permanentemente a qualquer anormalidade e necessidade no organismo coletivo dos marcianos. Pergunta: operam tão em uníssono, que dispensam um chefe coordenador administrativo de todos. Ramatiz: sim, uma coordenador que atende à vontade coletiva do conjunto diretor, sem intervir com a sua vontade pessoal emancipada. É apenas o elemento que toma a direção sem tomar atitude própria para qualquer evento. É vontade uníssona ao grupo e não personalidade dotada de poderes extras para uma ação divergente. Não depende de eleições especiais nem de escolhas periódicas. O critério é da simples regulamento interno. Cada um dos conselheiros governamentais assume a direção durante um período, atendendo apenas aos imperativos da ordem e disciplina de trabalhos. A vontade individual não modifica nem cerceia a vontade coletiva. Há profundas garantias de estabilidade no conjunto, que subordina-se exclusivamente às leis biofísicas da necessidade do povo marciano. Pergunta: mesmo considerando um organismo ordeiro e sadio, deve prescindir do cérebro diretor, de uma unidade final coordenadora? Ramatiz: a verdadeira harmonia administrativa, social, política ou mesmo religiosa de um mundo, sistema ou unidade associativa, deve obedecer aos mesmos dispositivos das formações biológicas no campo físico. O organismo humano, esse maravilhoso maquinário que é o produto sábio da divindade, em inconcebíveis operações plásticas através dos milênios, tem o seu funcionamento harmônico e o seu equilíbrio psíquico, graças ao comando genial do cérebro. As partes, embora com funções individualizadas, atendem às necessidades próprias, e, por sábia disposição divina, em conjunção com os demais órgãos. E o cérebro, embora seja o órgão regente dessa orquestração viva, só obtém êxito quando todos os elementos sob seu comando funcionam em ritmo perfeito. Esse chefe que indagais podereis considerá-lo como sendo todo o conjunto, assim como o próprio cérebro humano é constituído de vários centros sensoriais e que atendem às diversidades do corpo. Por analogia, o centro da arte, da nutrição ou locomoção do cérebro físico corresponde ao chefe do departamento artístico,
ao econômico ou do transporte no conjunto cerebral ou administrativo de Marte. Difere da Terra, porque os vossos ministros ou cooperadores representam a vontade de um presidente ou de um conjunto legislativo, mas de interesses à parte, enquanto o governo marciano é todo ele vontade exclusiva do povo, que é atendido conforme o imperativo de suas necessidades.